Bem-vindos ao Connect Executive Cast. Estamos aqui com mais um episódio para compartilhar com vocês. Meu nome é Silvana Pampu, sou founder do Connect e estou aqui com 3 grandes amigos para compartilhar com vocês um pouquinho de cultura, liderança, carreira, engajamento, enfim, o bate-papo vai fluir super positivo. A gente até estava num bastidor aqui, então tem muito assunto para a gente compartilhar e é um prazer enorme, né, tá podendo compartilhar um pouco do nosso know-how aí com vocês. Então, pra gente começar, primeiramente queria agradecer muito a presença de vocês. Então, a gente tá aqui com o René Pimpão, está com a Amanda Cassola e tá com a Thaís Garcia. Elas já vão se apresentar, e o René também, pra contar um pouquinho do background e tudo mais, a expertise que tem. Então, pra gente começar e iniciar, vamos começar contigo, Thaís. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Você já passou aí por área de varejos, indústrias e tudo mais. Já mudou de cidades, então a gente fala que sempre é um período de adaptação. Traz um pouquinho da tua trajetória pra gente. Então, Silvio, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, e vou contar um pouquinho da minha história aí, que já se passaram praticamente 25 anos, nessa área de recursos humanos. Comecei minha trajetória lá atrás de uma empresa varejista que ficava a matriz em Joinville, onde morei em Florianópolis, morei em Joinville também, e depois desse período de 10 anos trabalhando na Milium, eu fui, também para o varejo novamente, e fui trabalhar na Cassol, que foi um período praticamente de 9 anos da minha vida, onde ali eu comecei realmente a carreira executiva, Eu fiquei 9 anos construindo o RH, construindo uma história lá também, e depois eu tomei a decisão de sair da Cassol depois desses 9 anos, e fui, na verdade, para uma empresa do ramo de combustível, que foi a Agricopel, e depois eu acabei retornando novamente ao varejo, Fui para o varejo alimentar, trabalhei um período no grupo Mufato, e agora estou na Britânia, Até como comentei com vocês, esse período de Britânia é um período de indústria, onde sempre me contaram que você tirava férias na indústria, mas isso não é verdadeiro, Então, são aí praticamente 10 meses na diretoria de RH da Britânia, é uma empresa de 70 anos, uma empresa presente em mais de 98% dos lares brasileiros, então uma indústria / varejo, Então eu vivo o varejo, continuo vivendo ele também, e agora, é claro, provando um pouco da indústria, que também é uma grande paixão e tem sido um momento muito rico também. Brincadeiras à parte, você falou de férias, então eu estaria 15 anos de férias. Então, pra quem tá nos ouvindo, eu tô como responsável aqui na Renault, então indústria na veia. Então quando você fala que vai pra indústria, tá de férias, eu falei, então vamos lá passar as férias. Essa parte é um ambiente que a gente fala que a gente vive intensamente, então são mercados diferentes, dinâmicas diferentes. Mas obrigada mais uma vez, Thaís. Imagina. Então vamos pra você, René. Também, trajetória multimercados, se mudou também, já viveu algumas culturas, Então conta um pouquinho aí do seu background e o que você fala que foram grandes marcos da tua carreira de aprendizagens. Legal. Bom, tenho mais ou menos o mesmo tempo de carreira que a Thaís, então, inclusive, a gente esteve muito próximo durante vários trechos da nossa carreira. Comecei na indústria tradicional, na indústria clássica, depois migrei para o ramo de e-commerce, onde você conhece um mundo totalmente diferente, está vivendo um pouco disso lá, sabe que é bastante animador, e nos últimos anos em tecnologia. Tive a oportunidade de passar em diversos núcleos de RH de forma diferente, em negócios diferentes, de empresa multinacional, empresas familiares, o que deu condição de conhecer desde da operação do negócio até os modelos de governança da forma mais diferente possível, Eu acho que isso enriqueceu bastante a minha trajetória e a minha carreira. Agradeço o momento aqui, o bate-papo de estar com esse time de feras aqui na mesa para a gente conversar um pouquinho e contar um pouco aí sobre a nossa experiência e ajudar todo mundo aí com as nossas reflexões. Não, legal. Acho que a parte bacana, que é uma das temáticas que vai nortear, a gente vai falar bastante sobre liderança, sobre engajamento, sobre os desafios que qualquer um, seja líder, seja de RH, seja de outras áreas, vive no seu dia a dia. E aí, pegando o gancho contigo, mano? Então, aqui na mesa eu tô com 2 profissionais de RH, você é uma profissional da área de
Eu falo que é onde tá o resultado na ponta, que é a área comercial. Então, assim, tem uma adrenalina, uma pressão mês a mês, aquela dinâmica. Depois vira abóbora. Não, inclusive para quem lidera, a gente, mesmo nas indústrias, a gente brinca que a área comercial é um mundo à parte, né? Porque tem uma dinâmica que toda operação tem e que o mundo comercial vai pulsar numa outra frequência. Então, conta um pouquinho do teu background, né? E traz aí os grandes lições que você teve. E já também pegando o gancho, a Amanda teve num fórum que se chama SXSW, que é um fórum que acontece em Austin, que é de inovação. Então, são grandes trilhas temáticas, é um festival muito rico, foi agora que aconteceu, um mês atrás. Então, compartilha também aí um pouquinho do que te levou a buscar o SX, né, teu segundo ano, então conta aí essa descoberta. Boa. Então, Silvana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Renê e Thaís também. Bom, eu sou Amanda, eu sou diretora executiva de Revenue na Flash. Basicamente, a minha diretoria olha para algumas áreas diferentes, desde captação ali de pré-vendas, vendas e pós-vendas também. Agora eu vou entrar em governamental, vai ser um caminho novo para mim, um capítulo à parte, exato. A gente vai trabalhar agora com licitações. O meu background sempre foi em áreas comerciais, acho que eu nunca fiz... Eu sou internacionalista de formação, né, e administradora também de empresas, mas a área comercial me pinçou nos 18 anos de idade, eu nunca mais saí. Não vou falar quantos anos eu tenho, tá? Mas há um tempo já. É um ambiente muito dinâmico, né? Assim, a área comercial a gente tem que aprender a lidar com muita pressão no dia a dia, né? E eu tô brincando aqui, mas é verdade, né? Depois, dia 30, final do mês, no dia 1 você já vira abóbora, tudo de novo, né? Tem que ser bem resiliente. E ao mesmo tempo, hoje o que eu faço na Flash, eu atendo Big Corps, né? Empresas grandes, mas eu atendo todos os segmentos e eu tenho um time regionalizado, então isso vem me dando, assim, eu já tive, né, passagens ali em bancos, em fintechs, né, em processadoras de dados, e hoje na Flash eu tenho uma abrangência a nível nacional, então eu atendo todos os estados, tenho pessoas regionalizadas, então tenho pessoas aqui em Curitiba, tenho pessoas em Recife, tenho pessoas em Minas, Rio de Janeiro, etc. E eu vendo, meu stakeholder são vocês, né? Então, um dos motivos pelos quais eu fui a primeira vez pro SX, porque eu trabalho numa empresa muito vocacionada, né? Então, que a gente mergulha mesmo no mundo do RH até pra gente entender como que a gente pode ajudar e facilitar a vida do profissional de recursos humanos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu precisava entender um pouco dos desafios dessas pessoas e me preparar internamente para poder estar junto com essas pessoas e de alguma forma guiá-las ou também ajudá-las dentro desse processo do dia a dia, né? Então, acho que foi muito para esse lugar. Minha segunda vez no South By, a primeira vez que eu já comentei com você, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. São 1.800 palestras, então, assim, você precisa realmente... Tem trilhas diversas, né? E a Flash, a gente montou um grupo de executivos e a gente teve a oportunidade de cada pessoa ali, cada executivo, ter uma curadoria e criar a sua própria trilha. Porque, no final das contas, todo mundo tem objetivos, né? Querem ver coisas diferentes, mas esse foi um lugar onde a gente conseguiu, de alguma forma, direcionar mais ou menos as coisas, né? Eu acho que o evento em si, todo mundo deveria ir uma vez na vida, porque é muito bacana, tem muita coisa legal. A gente vai falar um pouco disso aqui também, mas eu acho que esse ano ficou muito claro, né? O ano passado foi a primeira vez que teve uma trilha de AI mesmo, assim, né? Dentro do South by Southwest. E esse ano ainda continua, essa trilha ainda existe, se fala muito sobre tecnologia, inovação e etc. Mas... comentei também com a Sil e vou voltar a dizer aqui, eu acho que o grande insight que eu tive dessa viagem foi voltar mais para o humano mesmo, né, para as relações. Acho que se fala muito de tecnologia, a gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho ao mesmo tempo, né, e como lidar... Aí eu acho que é a provocação que eu deixo aqui, eu também tenho um time de 40 pessoas, como eu posso ser uma melhor líder e ter times mais engajados e alavancar, obviamente, os resultados de uma companhia com talvez um ambiente muito mais complexo, né, do que a gente tinha anos atrás. Eu tenho no meu time, por exemplo, pessoas de 45 anos, pessoas de 19 anos, de 20 anos, é muito diferente. Então, eu acho que eu fui não só
para entender as tendências e entender também como eu posso estar mais próximo desse mundo para as pessoas às quais, né, eu comercializo os meus produtos e serviços, mas também para mim como liderança, como lidar, né, com esse futuro do trabalho tão dinâmico, tão complexo, com tantas variáveis, né? Então, eu acho que a busca ali é por conhecimento mesmo, Sil. E aqui acho que pegando o gancho, né? A gente fala muito de futuro, futuro do trabalho. O futuro é o hoje, já tá no ontem. Já começou. As coisas, a gente vai ressignificando, então assim, vai ter nomes bonitos ou outra coisa, mas volta tudo pro walk the talk, né, pra coisas back to basic da liderança, empatia, o ouvir o outro, enfim. Então, assim, essa complexidade a gente sempre viveu, vai ter uma roupagem nova, uma onda nova de alguma política, prática e tudo mais. Mas pegando o gancho ali contigo, né, de complexidade, Renê. Então, você viveu o mundo, né, tech, o mundo industrial, mundo de varejo e tudo mais. Eu tive a oportunidade, pra quem tá nos ouvindo, de trabalhar com o Renê há muito tempo atrás, que é um outro capítulo. Não. Eles não falam, né, mas tudo bem. Um parênteses aqui, o RH, por muitos anos, ele foi guardião de política. Então, o que era? E a gente faz isso até hoje, desde a era dos Fordista, coloca todo mundo no organograma, nas suas caixinhas e fala, é isso que a gente espera. Eu lembro, vai negociar alguma coisa fora da política, não está na política. E a gente vem num movimento de personificar muitas coisas, né? Seja práticas, benefícios, quando você traz, Amanda, de 19, não é o mesmo pacote de previdência que o cara de 45 vai querer. Benefício, você vai falar que era um plano médico, para um faz sentido com o aspecto familiar e para outro ele quer outra coisa. Mas a gente foi meio que ensinado e doutrinado a falar, não tá na política, não faz isso, não faz aquilo. Mas o mercado não comportava mais, e a gente vê isso. Por outro lado, é aquele paradoxo também, eu não posso fazer uma pilha de coisas diferentes, administrar, a gente até falou isso agora há pouco, um rol tão grande, porque também não é performático nem nada. Então, acho que trazendo alguns dados para quem tá aqui nos ouvindo, tem a pesquisa Engaja SEA, que foi, né, protagonizada pela Flash em parceria junto com a FGV, traz alguns elementos bacanas e que a gente vive isso no dia a dia. Então, quando a gente fala de benefícios, a maioria fala, benefício engaja ou não engaja. Quais são os que realmente são os tops ou não são. Então, por exemplo, benefícios flexíveis entrou no terceiro posição. Primeiro tá o trabalho híbrido, que já é um gancho pra gente discutir. Porque trabalho híbrido numa realidade de São Paulo, o pessoal ainda tá muito ativo. Se você vai vindo pra região sul, já não é tão mais ativo assim. Então, dependendo dessa esfera da indústria, o que faz sentido para uma não necessariamente está fazendo sentido para outra. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? A gente fala que a gente se reinventa. A tua versão 1, quando a gente praticava, é política, vamos seguir, vamos praticar. E do tipo, desaprende, aprende de novo para este novo contexto, né, que você está trabalhando, seja no mundo tech, as experiências que você teve e o que você vê aí de insights novos. Legal, bom, vamos lá. Primeiro, eu sou um entusiasta do tema quando a gente fala de engajamento por meio de atender as necessidades das pessoas de uma forma mais personalizada, né? Eu acho que quando a gente olha para a nossa trajetória, nos momentos em que a gente mais se dedicou, né, ao ser humano especificamente, foram os momentos em que as organizações conseguem atingir os seus objetivos de forma diferente, né? E aqui ainda nem entrar no tema felicidade, falando mais especificamente sobre engajamento. Quando eu comecei minha carreira, lá na indústria clássica, tradicional, né, a gente tinha política, norma, regra, e é tudo igual para todo mundo, e super feliz de quem conseguia um cargo de liderança com salário mais alto. Mas ao longo do tempo, o mercado foi se reinventando, foi fazendo o modelo de gestão muito diferente. E aí tem uma passagem muito legal que eu vivi em 2019, mais ou menos, quando eu estava numa empresa que é um segmento um pouco diferente, segmento de e-commerce, né? Tem um time muito diferente do que a grande maior parte dos negócios de forma geral. Também com uma geração um pouco mais nova dentro desse segmento de negócio por característica, né? E aí, em 2019, todo mundo que é de RH vai se compadecer comigo aqui, uma das coisas que a gente menos tem historicamente é a disponibilidade de recursos para investir em coisas diferentes. Em 2019, eu super feliz, a gente acabou de fazer uma mudança do plano de saúde, contratamos uma operadora com plano internacional, né? Achei que tinha feito um golaço, fui lá, chamei todo mundo, fizemos um evento, comunicamos, sabe aquela coisa linda? Assim, hoje é o meu dia de vencer, e aí quando você termina de falar tudo aquilo, o pessoal olhou com uma cara assim de, tá, e o que você vai contar agora? Eu falei, gente, acabou, é isso, né? Um plano internacional, super legal. E aí o pessoal falou assim, tá, e?
E eu falei, peraí, tem uma coisa que não tá certa. Não viram valor aqui. O que aconteceu? O que eu não vi? E aí teve uma pessoa de uma área de tecnologia e falou assim, vem cá, você parou para perguntar para as pessoas o que realmente importa para elas? Eu falei, caramba, né? Vindo de uma indústria tradicional, eu achei que aquilo não colasse. E aí eu falei, então tá bom, vamos fazer de um jeito diferente. E aí nós fizemos vários grupos de conversa para entender com as pessoas o que faz sentido para elas. Moral da história, no final desse trabalho eu quase fiquei louco, porque para cada um era uma coisa. Uma coisa. Para cada um fazia sentido uma coisa. Né? Você tinha lá uma pessoa de uma geração que tinha 2 filhos, que tinha uma necessidade, a pessoa que estava acabando de casar que tinha outra, e quem estava entrando no mercado de trabalho tinha outra. E aí veio a reflexão de se aventurar naquele momento, 2019, em trabalhar com benefício flexível. Né? No primeiro momento, para quem essa clássica, vem N coisas na cabeça. Né? Vem sindicato, vem mercado, como você vai convencer o CEO, como é que você vai administrar o orçamento. Equiparação salarial, as regrinhas. Salarial e regras trabalhistas, etc. Mas eu tive a felicidade naquele momento de ter um CEO que era um cara extremamente moderno. E ele falou, cara, se faz sentido, vamos fazer isso. Vamos ver o que dá, vamos experimentar. Se der errado, a gente pivota. Muito no conceito do modelo startup, que era a organização que eu trabalhava naquele momento. E aí nós nos aventuramos e criamos um pacote de benefício flexível, que na primeira versão tinha 9 opções de benefício. E o que era relativamente moderno para a época, as pessoas tinham pontos, que na verdade cada ponto era R$1. Todo mundo tinha um valor X, né? E as pessoas distribuíam entre aqueles benefícios que fazia sentido. Perfeito. Né? Então a pessoa escolhia lá, eu quero mais vale da alimentação, eu quero refeição, eu quero escola para filho. E na primeira cartela de benefícios nós tínhamos inclusive a opção de carro. Eu quero pegar aqui um carro. Eu lembro que você podia escolher qualquer carro, fosse uma Renegade branca, que era o que cabia no contrato. Mas emplacou legal. Mas pegava. Gostaram, foi super bacana. E aí, quando a gente fez o lançamento desse benefício, contou como funcionaria, pontos, tal, personalização de benefício, aí sim as pessoas disseram, pô, isso aqui faz sentido. Por quê? Porque eu me vejo aqui. Perfeito. Eu consigo me encontrar aqui, isso atende à minha necessidade. E um pouco depois de ter lançado o benefício, nós fizemos uma ação que é relativamente tradicional, que é trazer a família das pessoas na empresa, tal, etc. E no final a gente fez uma pesquisa, né? O que você mais viu que você gostou, o que você mais gosta da empresa. E foi muito interessante, assim, foi unânime as pessoas falarem do pacote de benefício flexível, porque aquilo fazia sentido para as pessoas. Então veja que numa estratégia de personalização que gera engajamento, que gera uma contribuição para as pessoas, ele extrapola um pouco o ambiente corporativo, vai para um viés familiar, que chega a ser uma contribuição, inclusive, social. Totalmente. Né? Concordo plenamente com tudo isso. E veja, você deve ver isso muito Totalmente, no dia a dia. totalmente. Né? O poder da personalização por respeito. E eu faço até uma analogia, eu tava conversando com a Thaís, né? Eu não sou casada ainda, não tenho filhos, mas é muito interessante, porque o que é... Numa empresa tem... Tá bom. Tem um mundo, né? Dentro de uma empresa tem um mundo ali. Então é muito louco. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma escolha de um plano de saúde, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu não pego o mais top, porque, assim, enfim, faço sempre os meus check-up. O que eu preciso é fazer um check-up anual e ver se tá tudo bem. Que você é jovem. Exato. Mas, invariavelmente, essas pessoas que trabalham comigo e as que têm filhos, já a necessidade é outra, né? Elas vão pegar o plano mais top porque querem o melhor atendimento pro filho, pra filha, enfim. Então, são realmente necessidades diferentes. Assim como, conversando com o pessoal ali da Danone, por exemplo, que é um cliente nosso, a gente entende, por exemplo, que hoje, muitos executivos, era muito comum você falar do carro, né? Dar o carro e etc. E a gente já se deparou com situações onde o executivo vira para RH e fala, pelo amor de Deus, eu já tenho 4 carros na garagem, eu não tenho mais onde enfiar um carro. Você não poderia, por favor, me dar isso num benefício? Não. Então, às vezes a pessoa não quer mais um carro, mas ela quer o combustível, ela quer, né? Outras coisas vão fazer mais sentido para ela, né? E eu acho que o negócio do benefício flexível é isso, né? É a possibilidade de personalização que você consegue ter e consegue mostrar valor ao ponto daquilo virar uma estratégia de remuneração total daquela pessoa. Que eu acho que isso que acaba de alguma forma gerando valor e brilhando os olhos daquele colaborador, né? Ele não se sente mais um, né? Ele se sente realmente diferente, né? Ou realmente que a empresa tá olhando para ele, né? Não, mas bacana. Vou dar uma última dica. Nessa época, como toda empresa de tecnologia, né, a nossa maior dor era a rotatividade. Imagina que a gente está falando do início da pandemia. Quando o TI deu aquele boom. Sim. 2019. Tive a felicidade de parar de olhar para turnover e olhar para outras coisas. Que legal. Porque o modelo de benefício flexível ele abraça tanto as pessoas que a rotatividade deixou de ser um problema.
Tá? As pessoas se entendiam ali valorizadas. Perfeito. E quando elas fazem a conta de fazer a troca da empresa A para a empresa B, elas não conseguem se ver na empresa B, porque a empresa A abraça de uma forma diferente. Então acho que isso foi um golaço na época. E valeu mesmo. Mas esse é o gancho da próxima pergunta pra Thaís. Tá entregando ouro aí. Não, o mas Renê já tá antecipando. Não, mas acho que esse é o gancho para a próxima pergunta, porque, inclusive, falando um pouco de turnover e tudo mais. Então, quando a gente fala um pouquinho, Thaís, a cultura, principalmente no varejo, é o que acontece na operação, é na ponta, é no dia a dia. Não adianta nada bonitinho na parede, se no dia a dia lá na ponta as pessoas de fato não sentirem. E a gente sabe que o varejo hoje é uma das áreas que tem o maior turnover, né? Então, quando a gente conversa com alguns colegas, eu não consigo nem me imaginar nesse cenário, porque o nosso cenário de turnover é muito distante do que é o dia a dia de uma operação. E talvez, aqui a gente pode abrir vários capítulos, mas um deles, talvez o modelo do que a gente tem hoje de trabalho, né, shoppings e tudo mais, ele tá fadado ao fracasso, porque a gente sabe que as pessoas não estão mais querendo esse modelo. Por outro lado, tem vários desafios, né? Então, quando a gente pega, até trazendo um pouco de dados aqui para quem tá nos ouvindo, a gente fala um pouco que hoje este impacto do turnover está estimado aí no Brasil em torno de 70 turnover com prejuízo de 70 bilhões para as empresas. É um pouco do que a gente comentou até na prévia daqui. Então, você contrata alguém, treina, daqui a pouco a pessoa sai. Mesmo com alguns percalços, você tem que recontratar, readmitir. Algumas regiões, a gente está falando de pleno emprego ou de pessoas que não querem a primeira posição de entrada. Então, como que você está vivenciando isso, né? Tua trajetória, tua expertise, de quando a gente fala de leitura de turnover, de engajamento? Sil, assim, a realidade do varejo é uma realidade mais dura, né? É uma realidade de segunda a segunda, né? É uma realidade de portas abertas e é uma realidade muito intensa, né? Então, assim, é o cliente na cara do gol, né? Então, o que acontece? Isso tudo gera um ambiente de uma pressão muito maior. Muito maior por resultados, né? Porque, por exemplo, alguns varejos, né, que eu já vivi com a margem baixa, qualquer erro, ele coloca o resultado de um ano praticamente, às vezes um erro de um mês, bota o resultado do ano em xeque. E tem uma questão, né, que aí vem um pouco dessa nova geração mesmo, né, de quando você ouve muito, né, a perspectiva de olhar para propósito, olhar para a questão de qualidade de vida. Então isso tudo tem feito com que muitas pessoas não busquem mais como carreira o varejo, né? Então o varejo, muitas vezes, ele não é mais visto como carreira. Antigamente, imagina, há 20 e poucos anos atrás, quando eu entrei no varejo, o futuro colaborador era o filho de um gestor do varejo, né? Então o filho do gestor do varejo, o gerente de uma loja, quem seria o futuro colaborador seria um filho dele, né? Só que isso, com o tempo que foi passando, isso não foi mais acontecendo. Então automaticamente essa realidade mais dura do horário, do trabalho, e nesses últimos na minha passagem pelo Mufato, eu vivi um varejo alimentar, que o varejo alimentar é o varejo mais duro que existe no mercado. É o varejo que realmente na maior rotatividade, né? E a dificuldade de formação de gente nesse varejo. Esse é um varejo que mais carece de pessoas, é um varejo de alto volume, né? Então, assim, eram praticamente 30 mil pessoas, então um varejo de grande volume, de grande operação, trabalhando praticamente 24 horas por dia, porque ele não trabalha só o horário que a loja está com a porta aberta, ele trabalha na madrugada para abrir a operação. Então, esse é um dos varejos que mais sofre hoje com a rotatividade, com a falta de visão, né? E aí eu sempre falo assim, né, em perspectiva, né? Tem que olhar e parar e pensar no modelo, né? Então, assim, existe também nesse varejo, né, a necessidade de um engajamento maior das pessoas olharem ele como uma oportunidade de carreira também, né? Porque muitas pessoas que entram no varejo têm baixa formação, se formam dentro do varejo. Então, querendo ou não, é uma grande porta de entrada, né? Porque, por exemplo, né, quando você vai contratar um engenheiro numa indústria, ele já tem que vir com a formação. Formado, né? No caso do varejo, não. Você pega uma pessoa com praticamente escolaridade básica. Então, é uma grande porta de carreira, principalmente, né? Então, isso é o que o varejo hoje tem tentado traduzir e realmente vendido, né, como uma atração para esses jovens que entram no mercado, muitas
vezes sem uma formação, porque não tem uma condição para uma formação, mas que tem uma condição também de carreira, e aí sim, né, galgar a carreira dentro da operação de varejo. Mas sim, é a área que mais sofre, é a área com maior rotatividade, mais do que a indústria, agora eu vivo a indústria, né? Então, mas é uma área mais dura, sim, né? Uma dura pela realidade do imediatismo, da velocidade e principalmente da intensidade. É uma área muito intensa. E aqui acho que só para registrar, né, um dado meio que choca. A gente vê isso no dia a dia, mas quando você tangibiliza em dados, na pesquisa Engaja mostra também 6 em cada 10 brasileiros já pensaram no último ano em estar pedindo demissão. E isso quando a gente tá com sorte de 6 ainda pensarem. Porque no bastidor que a gente tava, pra quem não tá, a gente tava batendo papo prévio aqui, a gente não vai abrir logicamente quais são as empresas, mas a média de turnover de varejo no geral é 80%. Então imagina 80% tá rodando da sua operação num time que te requer muita velocidade pra treinar, liderança. Não dá nem tempo de você conhecer, gerar vínculo, gerar relação de confiança para estar a próxima pessoa e assim por diante. Então, ele realmente é impactante e é uma dor latente de qualquer mercado. Então, você fala de grandes marcas, a gente não está falando de varejo, é de grandes marcas que têm essa dificuldade de conseguir, de fato, estar sendo atrativo a ponto de conseguir fazer carreiras e reter, né? E se, até complementando, né, o que você estava comentando com relação a essa entra e sai, isso tudo impacta muito na nossa realidade hoje do atendimento do varejo, de uma maneira geral. Quando você vai num supermercado, numa loja para fazer uma compra, num restaurante, a dificuldade que a gente está hoje, né, todos nós já devemos ter passado por alguma situação, até mesmo muitas vezes até constrangedora, ou chegando em locais, por exemplo, esses dias eu fui num restaurante aqui em Curitiba, e na hora que eu cheguei no restaurante, automaticamente eles me avisaram que não teriam condições de nos atender, porque uma das pessoas um dos cozinheiros faltou ao trabalho e não tinha ninguém para fazer, e ele já estava no limite da capacidade do restaurante. Daí tu imagina, né? A pessoa não foi trabalhar e impactou diretamente o negócio. E o tempo de reação é pequeno. É diferente de quando você vai falar de uma indústria que para abrir um turno precisa de X pessoas treinadas com antecedência. Ali é no dia seguinte. Se você atende X, passa a atender X menos Y, porque a equação não fecha. É na cara do gol. A gente estava até falando ontem. Na cara do gol. Sem mencionar nomes, mas a gente tem empresas de varejo que tem 120% de Tem empresa que a pessoa fica 20 dias e vai embora. Né? Se dura 20 dias. Se dura 20 dias. 20 dias ainda é um prazo longo às vezes. Mas pegando, acho que esse gancho, né, e pulando pra você, Amanda, a gente fala muito desses paradoxos, né? Então, quando a gente fala de ser líder hoje em dia, ser um profissional de RH, requer muitas competências e skills. Por quê? Porque você vai lidar com esses paradoxos, desde um turnover, que a gente volta pra idade lá, né? Quem tem carreira em RH, pro turnover, absenteísmo e aquela coisa toda. Mas, né, fecha uma reunião e pensa no futuro. Fala assim, o que eu vou automatizar? Quais são os agentes de IA? O que a tecnologia tá vindo? É tanto paradoxos pra gente fazer. E, assim, a gente tá numa era que tem muitas informações. Acesso, democratização. Então, quando você fala que o filho do colaborador não quer mais aquilo, é porque a gente tá conseguindo dar um nível de escolhas e de oportunidades que difere que ele quer não seguir aquele caminho. E pegando esse paralelo, Amanda, o que você viu, né, no SXSW, quando a gente fala de futuro do trabalho, né, teve algumas palestras, assim, que são ícones, quando a gente fala do Neil, que é o futurista, falando de agilidade de decisão, a própria AM. Então, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo. Eu acho que a gente pode até começar com o Neil, né, o Neil Rating, que ele traz muito esse... Eu acho que ele traz muito essa visão que a gente está muito mais preparado para discutir o futuro do trabalho do que operacionalizar o futuro do trabalho, né? E eu acho que os insights que a gente pode trazer ali do South By, além, né, de tecnologia, comportamento, tendência, eu acho que a IA, ele tem... Com a chegada da IA, a gente mudou um pouco, né, desse lugar, dessa relação das pessoas com o trabalho, né? Então, eu acho que nas rodas com os líderes, quando eu converso, assim, com outras lideranças, aparece muito esse gap de tradução, e acho que o Neil traz muito isso na palestra dele, né? Existe clareza
sobre onde o mundo está indo, mas tem dificuldade real em transformar isso em decisões práticas do dia a dia, né? Então, todo mundo fala de engajamento, a gente está falando de engajamento aqui, mas poucas empresas estão mudando a forma de liderar, por exemplo, né? E quando a gente fala também, que todo mundo fala de experiência do colaborador e tudo mais, e blá, 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 mas ainda opera, né, com processos fragmentados. Essa é uma realidade, por exemplo, hoje do RH, né? Nessa pesquisa do Engaja, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas hoje um RH gasta 17 horas por semana de um RH gasta com tarefa operacional. Um RH tem normalmente de 6 até 10 sistemas diferentes para fazer a gestão do colaborador dentro de uma empresa. Então, assim, dados fragmentados como esse, informações fragmentadas como essa, acaba resvalando também na experiência, né? Porque a sua tomada de decisão também não é tão rápida, né? Então, eu acho que é isso. Fala muito sobre dados, mas ainda acho que a decisão está muito baseada nessa percepção, sabe? É um pouco do que ele traz. Eu acho que dentro desse reflexo de repertório mais amplo, assim, acho que o download dessa palestra do Neil, por exemplo, eu acho que não basta só consumir essas tendências, né? Mas acho que é preciso escolher o que a gente vai fazer com essas coisas. Mas aqui é o gancho do que a gente fala, porque a gente tem tanto acesso à informação. Sim. Só que a gente monta o comitê do comitê. Então, leva para um comitê, leva para o conselho, alguém vai tomar. Aí alguém apresentou dados lindos, maravilhosos, e fala, não, mas eu acho que você não democratiza, né? Não, demográfico, gênero, idade, não sei o que, a informação tal, acrescenta o período tal. Não é isso. A gente fica postergando. Então, quando você traz o exemplo do seu que trabalhou contigo, falou, vamos arriscar? Precisa de um pouco de coragem, de ousadia, de velocidade. Porque senão o time já tá passando. E aí você já vai ter outros problemas para você estar conseguindo administrar. E acho que nessa linha de velocidade e agilidade, você tá em mundos diferentes. Hoje você tá... Não sei se eu posso dizer que a Celepar é uma estatal ou ainda é uma estatal, né? Mas trabalhou por empresas americanas, startups, são velocidades diferentes, tomada de decisão diferente, mindset de correr risco diferente. Então, assim, o que você acha que neste sentido a governança ajuda a tomar as decisões, o estilo de liderança? O que você vê de pontos comuns? Veja, eu acho que a principal coisa que vai mudar quando você fala do modelo de gestão dos negócios, né, quando você olha para a indústria, eu vou falar aqui das realidades que eu vivi na indústria, e-commerce, tecnologia estatal, é a configuração de como as empresas concebem a régua de tempo. Quando você fala, por exemplo, de uma indústria, com algum cuidado na generalização que eu vou fazer, a indústria é um negócio mais previsível, né? O planejamento da indústria requer muito mais cuidado, muito mais antecedência. Quando você vai para o negócio de e-commerce, a Thaís vai dar risada que ela está vivendo isso agora, é um varejo diferente, é o varejo do dia a dia, hora a hora. A experiência do consumidor está sendo pautada hora a hora, o marketplace está dando feedback hora a hora. Isso muda a forma como você concebe o seu negócio, a sua cultura e como você toma a decisão. Quando você vai para a tecnologia, a régua de tempo é outra natureza. A régua de tempo é aquela que você está criando um produto hoje que o seu cliente não sabe que ele precisa muito disso. Então você está trabalhando com um tempo que é uma medida de tempo diferente. E numa estatal, por definição, ela é mais lenta por conta de todos os ritos de governança. E aí entra no tema governança, que para a gente agora, em termos de sociedade, está sendo uma experiência nova. Né? Por que é nova? Muitas empresas estão desenvolvendo o seu modelo de governança agora. Né? Então estão implantando conselho, comitê, estão aprendendo a lidar com esse mecanismo. Né? Então, eu já trabalhei em empresa de dono, imagine um dono que ele delibera sobre tudo. Em algum momento ele decidiu montar um modelo de governança. E ele não pode mais decidir do jeito que ele quer. Ou do jeito que ele decidia antes. Porque ele mesmo instituiu um modelo. Então ele está aprendendo a lidar com aquilo. Quando você vai para uma empresa, para uma startup, por exemplo, para uma empresa de e-commerce, o time é outro. Então você precisa ter um modelo de governança ajustado à sua necessidade. E os ritos tradicionais de governança, com algum cuidado, eles podem até ser comprometidos naquela jornada diferente. O que não pode, porque a governança serve para dar diretriz, para dar transparência, principalmente para não travar. E numa empresa estatal, a governança ela existe por conta de toda uma regulamentação específica da 333, que é uma legislação específica. O que eu vejo que acontece muito nesses mundos, né? Essa adequação do modelo das empresas à governança, ela sofre um pouco pela dificuldade que a gente tem de tomar decisão. Eu vou explicar isso por quê. Você acabou de falar sobre comitê, modelos, deliberação, etc.
por padrão, nós não fomos preparados ou educados para tomar decisão, né? Nós, essa mesa aqui, viemos uma geração em que a gente basicamente obedecia, certo? Eu lembro do ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Todo mundo é treinado nesse sistema. Um cuidado, por padrão, quando você coloca uma pessoa na mesa, ela tem que decidir, ela trava, né? E aí as pessoas naturalmente, de forma consciente ou inconsciente, criam estruturas dentro do próprio modelo de governança para se sentirem mais seguras, mais precavidas e compartilharem o risco da decisão. Aí toda aquela estrutura de governança que ela serve para gerir, dar diretriz, dar transparência e tirar as dúvidas do processo, ele acaba sendo muito mais um escudo. Isso traz pra gente dentro de casa uma dificuldade cultural muito grande. Se de um lado você diz, a governança tem um propósito muito claro, estratégico, do outro lado as pessoas estão vendo de baixo, estão dizendo assim, isso aqui só serve para travar as coisas. Não me dá minha velocidade. As mesmas pessoas que falam que travam, né, que não dá velocidade, são as mesmas pessoas que criam cada vez mais ritos e mais processos para compartilhar a decisão. E a gente volta para um modelo que é muito mais ligado ao quanto a gente é preparado para tomar a decisão e o quanto a gente tem medo de tomar a decisão. Isso aí. Né? Veja lá atrás aquele exemplo do benefício flexível. Em 2019, quando apareceu em cima da mesa aqui corajoso. Eu vou confessar, eu tive na barriga, eu falei assim, eu acho que não. Mas o CEO falou assim, cara, eu quero. Eu acho que faz sentido. Então ele não teve o medo tradicional. Perfeito. Vou fazer um parênteses aqui, né? Todo empreendedor, por padrão, ele corre muito mais risco. Por isso que ele consegue fazer isso. Sim. Por isso que ele é empreendedor, né? Então, acho que isso é muito interessante do ponto de vista de governança. Ela é um mecanismo que faz muito sentido. Ela dá segurança para o indivíduo, para a organização e para a sociedade. Né? Eu estou na terceira cadeira como estatutário. Então, governança para mim é importante, principalmente. Mas, por outro lado, ela corre essa interferência interna de excesso de mecanismo, que não é o objetivo da governança. Aqui, lógico que a gente não é o nosso core do nosso podcast, a gente gravou alguns podcasts que, né, quem tá nos ouvindo vale a pena, que a gente traz à tona muito da própria maturidade de governança no Brasil. Então, assim, a gente tá falando de uma geração que, se você pega como que o PIB é movimentado, hoje são de pequenas, médias empresas, passando a sucessão, então passando pro filho, que até então tava, mas aí vai ter lá a família estendida, que é o genro, isso e aquilo. Então, assim, como que se orquestra e foram criando alguns mecanismos. Algumas empresas muito mais aceleradas do que outras, mas ainda estão numa curva que a gente não pode falar que está maduro. E mesmo a nossa curva de profissionais. Então, assim, quem já viveu desde o início, estando numa governança estruturada, vai ter um outro mindset. A maioria é profissionais que não estava acostumado com governança e que foi entrando, tendo que montar conselho, ajudar estruturas e tudo mais. Então, acho que tem um paralelo aí bem bacana também. Thaís, vamos pra você. Quando a gente tá falando, o mundo de vocês, eu brinquei aqui que é complementar, vocês transitaram, né, de varejo, indústria e tudo mais, mas eu queria fazer um zoom, né, num tema que a gente falou, que é muito a questão de engajamento. Então, engajamento, o perfil, né, que a gente tá falando de persona, pois quem que tá na operação e tudo mais, vai ser sempre um misto, né, de pessoas que a gente tá falando de uma geração Z, mas também daquele baby boomer que tava, né, que fez carreira e que não saiu nos 80% do turnover. Vai ficar os 20%. Mas, para nossa surpresa, por exemplo, né, na pesquisa que a gente está mencionando da Engaja, a gente está falando de temas muito sensíveis. Então, por exemplo, dados aqui para vocês terem uma ideia. 1 em cada 4 jovens relata sentir ansiedade. E quem tem jovens na família sabe que não está distante. Você vai ter filho, primo, sobrinho e tudo mais. 22% cansaço, fadiga, né? Então, assim, você vai falar, exato, tô cansado de estudar, cansado de esporte, cansado de qualquer coisa. Insônia, 23%. Então, assim, a gente tá falando de 1/3 da população, não é 1/4 da população, então bem impactante. Tensão, depressão, enfim, vale a pena aí depois vocês olharem na íntegra. Por outro lado, a gente tá falando de baby boomers que trazem, por exemplo, uma condição mais estável. Então, assim, 49% afirmam que quase, né, não sentem ansiedade. E aí minha pergunta é, vocês, né, da nossa troca, a gente foi meio que criado, doutrinado do tipo, aguenta pressão, tem que criar casca. É uma linguagem que a gente falava muito no mundo corporativo. Muito diferente. E que a gente meio que aquilo era, a gente naturalizou muita coisa, lógico que a gente sabe que tem coisas que não são tão boas e a gente ressignifica agora. Mas o que você percebe no dia a dia, né? Tem essa fragilidade mais da geração Z mesmo, não tem? O que você tá percebendo?
Sil, existe, eu acredito que não só eu, né, como todos os demais aqui, percebe claramente uma fragilidade muito grande dessa geração, né? Existe, inclusive, uma teoria que fala que é a geração floco de neve, né? Ou seja, ela cai e derrete rapidamente. Então, falta estrutura, né? Então, assim, quando você falou, né, que a nossa geração, ela foi forjada, né, no modelo muito mais, tem que aguentar a pressão. E, de novo, não tô falando que é algo que está totalmente adequado, mas que realmente é uma geração que, né, se vocês, pelo menos na época quando eu entrei na minha carreira profissional, quando você olhava para os próximos níveis de carreira, eram pessoas muito antigas de empresa, né? E para elas saírem da posição só quando morriam, exato, né? É isso. Então, as cadeiras só seriam liberadas quando a pessoa não tivesse mais na empresa, ou por motivo de saúde, né? Ou por motivo que se aposentou. Então, você passava uma vida aguardando isso. Não é mais realidade. E uma coisa que me chama muito a atenção dessa nova geração é o imediatismo. Ou seja, tudo tem que ser plano de carreira, crescimento, eu quero já crescer amanhã. Eu entrei hoje, as entrevistas de desligamento, né? Você ouve da pessoa, não, eu não tive oportunidade de carreira. Você olha o tempo de empresa, 3 meses. Período de carreira, 3 períodos de carreira. E aí você para e pensa, o que é oportunidade de carreira para essa pessoa que fala que em 3 meses ela não teve essa oportunidade, né? Então, assim, esse imediatismo, só que esse imediatismo não vem com um preparo antecipado. Também é uma geração que também quer tudo pronto, né? Pra ontem. Então, isso para ontem. Então, essa geração, que é uma geração digital, que é uma geração que tudo está na palma da mão, tudo é muito rápido, tudo é muito mais fácil, né? Quando a gente, pelo menos na minha formação, e acredito que é de vocês também, quando a gente ia estudar, você tinha que ir numa biblioteca ler um livro, né? Sim. Você até agora o que se faz? Na palma da mão, ele vai lá e acha tudo que ele precisa. Agora tem IA, né? Então, ou seja, que faz tudo que ele precisa. Que faz tudo que ele precisa. Então, assim, essa mudança tá gerando uma mudança de comportamento, e não quero dizer que tudo é ruim, bem pelo contrário. Então, assim, eu alguns dias atrás fui na Startse e ouvi uma das palestras que fala exatamente aí de competências novas e necessárias, que é justamente a capacidade cognitiva, né? A capacidade de novo, traduzir todo esse ambiente. Só que o grande X da questão, dessa nova geração, que lê cada vez menos, que se capacita cada vez menos, que lê uma frase e acredita que aquilo é o conceito, né? Eu tenho uma adolescente em casa, né? Que tem ansiedade. Tá falando com conhecimento de causa aí. que quer discutir sobre teoria com você porque leu um teaser que estava lá no TikTok, né? E é essa geração que está chegando, né? Então eu percebo e existe uma preocupação muito grande, porque já existem estudos também que falam que a gente vai ter que trabalhar muito mais tempo do que os nossos pais trabalharam. Por quê? Porque, novamente, quem ocupará essas posições? Porque muitas vezes também não é desejo dessa nova geração ocupar as nossas posições. Tem coisas que quando a gente fala que a gente tá criando o futuro, né? Então, a gente também tem o filho, não adianta. A gente vê dentro, literalmente, de casa, e aí talvez, tem vários estudos que falam que como a gente quer dar uma condição diferente do que nós tivemos, a gente flexibilizou muita coisa. Muito. Não adianta falar que você vai educar enclausurando num paralelo, porque a vida é nas telas, não tem como fugir. Mas eu acho que é um pouco deste cenário. Então, quando eles vêm com as perguntas do tipo, como que vocês desenvolvem programas para lidar com 4, 5 gerações da empresa? Meu querido, você já lida em casa. Então, assim, às vezes eles delegam pra gente, mas na própria família, você vai ter o vô, o pai, o neto, o filho e tudo mais, convivendo. Então, assim, dentro da própria casa, você já vai ter esses elementos que você quer que a empresa resolva algo que você já vive no teu dia a dia. Então, é tentar tirar o melhor de cada um, porque, assim, vai vir uma geração que ela também tem muito mais clareza de escolhas do que ela não quer. Coisas que a gente não gostando. A pandemia mostrou muito isso. Gente que estava insatisfeita, que foram pivotar de carreira, que a geração Z já tinha pivotado faz tempo. Eles não têm este milindre do tipo, começou, termina. Não, começou, não gostei, para, né?
Então tem fácil, coisas que é muito diferente, entendeu? Então acho que aqui não é certo nem o errado, Não. é diferente. Eu lembro que quando minha mãe tá falando com meu filho, mas a minha época, eu falo, daqui a pouco eu vou falar a mesma coisa da minha época. Se já não tiver, né? Porque a gente transfere conceitos da maneira com que a gente foi educado, imaginando que o próximo vai ter que ser igual. Isso é Mas verdade. bacana. É. Vamos mudando um pouco o gancho aqui. Amanda, uma das palestras do South By foi com o Ian Beecraft, que é CEO da Signal. O ano passado ele também fez uma provocação muito bacana, mas ele trouxe muito a questão de como que a gente está usando a IA como estagiário, e a gente fala do próprio chat que virou o novo Google. Então a gente hoje não tem uma fluência digital, não usa na profundidade. A nossa geração ainda está aprendendo o que é IA na prática, o que realmente pode gerar de ganhos, mas que o papel do RH era muito mais em como que ele orquestra este papel do humano, como que ele orquestra os sistemas e tudo mais. Que outros insights que você tem aí para acrescentar neste bate-papo e na adoção estratégica de IA para o RH? Eu acho que essa provocação dele é muito válida, né? E aí, para só embasar essa resposta aqui, Sil, quando a gente olha para o RH, a gente ainda está no começo um pouco dessa jornada, né? Quando a gente rodou uma pesquisa com a ThinkWork, parceria com a ThinkWork, na verdade, a gente trouxe 2 dados bem relevantes aqui, né? Por exemplo, 7 em cada 10 RHs dizem que não utilizam AI at all. Tipo, não uso, tá? E em contrapartida, 40% nem começaram essa transformação digital, sabe? Então existe um gap aqui muito grande entre o discurso e a prática, que a gente já falou aqui, né? E acho que parte disso vem muito dessa complexidade, né? Muitos sistemas que a gente falou, muitos dados desconectados, pouca integração. Por isso que eu acho que antes, né, de orquestrar a IA, o RH precisa, acho que, simplificar e estruturar essa base, sabe? O papel da liderança aqui, acho que evolui para por orquestramento mesmo, né? Que combina pessoas, tecnologias, dados, aí para gerar resultado, né? Eu acho que o RH que consegue fazer isso, que vai conseguir fazer isso, ele vai sair muito à frente, sabe? Nesse sentido, assim. E aqui, acho que de novo, né? Quando você fala que a RH não tinha verba e tal, não muda o cenário 10 anos atrás para agora, a gente tá numa era de volta, falando de performance, de reorganizações e tudo mais. E quando você tem um valor limitado, você vai colocar na ponta. Exato. Para aumentar faturamento. Isso. Ponto. Exatamente. E aí, quando você consegue aprovar um bom business case, que vai vir de fato algum valor, investimento para recursos humanos. Mas, de novo, não é muleta, né? Porque quando a gente para olhar, tem um lado de inquietude, de um brilho nos olhos, do que me move. Então, assim, quando a gente fala de treinamento mesmo, acho que uma das coisas que a gente acredita bastante é que as respostas estão fora, não estão dentro. A velocidade que a gente vai ter para customizar um programa, uma jornada de IA, lá fora já está numa velocidade anos-luz para você trazer inputs. O que a gente vai esbarrar? Vai esbarrar aqui de novo. Ou a gente infantiliza falando, não pode usar, porque são dados sensíveis, cuidado com a informação, é aquele medo que a gente gera de pânico, e gera um medo, por quê? Porque na maioria das empresas, se você falhar, quem é de RH sabe, Deus o livre você mandar uma relação de efetivos, salários, enfim. Aberto. Então, assim, por outro lado, o se permitir é o momento, porque a nossa geração ainda vai poder se permitir, tá na fase de aprender. Quem tá entrando daqui a pouquinho já tá sabendo, já tá navegando, e é quando a gente fala de adoção, né? Quem teve a internet, o computador lá no passado, tinha um tempo de adoção. Depois é default, você entra e vai estar sabendo. Como que você daria dicas, né? Então, quem tá nos ouvindo aqui, Thaís, fala assim, putz, aquela pessoa que tá no seu mundinho de RH, na sua atividade, às vezes a gente acha, não, eu tô fechando folha, tô cuidando de benefício, é tão estratégico, a gente sabe que é, porque dá um pepino lá na ponta. Mas muitas das nossas funções estão sendo ressignificadas. E a nossa ideia de curiosidade, de criatividade e tudo mais, tem que ser repaginada. Então, que elementos que você traria aí para compartilhar? Eu diria para você, Silvia, que assim, ela tá completamente sendo repaginada, só que como a Amanda comentou, né, ainda tá num processo muito embrionário, muito, um desejo, mas não uma realidade. E aí eu diria para você algo que eu falo o tempo inteiro lá para minha equipe, né, dentro da Britânia, dentro desse projeto aí que eu estou há 10 meses, né, toda atividade repetitiva a gente tem que repensar. Porque olhar para aquela atividade, né, por exemplo, como a Amanda estava comentando, né, o tempo que você leva lá para fechar um benefício, né, ou seja, atividade repetitiva. Olha para ela
né? E primeiro, olha primeiro para o processo. Muitas vezes você tem que redesenhar o processo, né? E depois olhar para ela depois do processo, automatizando ela e robotizando ela. Ou seja, atividade repetitiva não é para o ser humano realizar. Então, o ser humano, e aí o RH que se volta para atividade repetitiva é um RH que não senta ao lado do negócio. Então, o RH que é visto exatamente com aquela, como uma área que ela é demandada e não demandante. Perde o papel do estratégico, né, de Total, fato. total. Por quê? Porque ela está de cabeça baixa, gerando relatórios, gerando planilhas, gerando relatórios sem fim, né? Porque o relatório tem que ter um fim, né? Só que daí cada um pede mais uma aba do relatório que está faltando, e que não vai né? ler, porque a gente já sabe que na prática e que no final do é dia mais um dado para não tomar decisão. E que no final do dia, e aí tem um ponto, Sil, que eu gostaria de frisar muito, né? Para que você esteja nessa posição ao lado da estratégia, realmente ao lado do negócio, você tem que primeiro ter uma área que tem credibilidade e que esteja ao lado da tomada de decisão. Só que para isso você tem que eliminar essa atividade rotineira, essa atividade repetitiva, que também, se você não fizer com maestria, que ela sim pode ser automatizada, a IA tá aí, né? Ela pode sim e ela deve, ela te consome um tempo que você tem que ter para que você esteja ao lado do negócio, né? Quando a gente está lá na Britânia discutindo algo, seja a definição de onde nós vamos abrir uma nova fábrica, o RH está sentado ao lado, né? Quando a gente está discutindo sobre produtividade, sobre tempo médio de produção, e não só sobre rotatividade, mas como produzir mais, produzir melhor. Quando a gente está discutindo sobre ampliação, tudo isso o RH está sentado para a tomada de decisão. Só que ele estar ali, você precisa ter tempo para isso, né? Então, se você não tem esse tempo, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, né, principalmente, fuja das atividades rotineiras, garanta que ela pode e deve ser, sim, né, ser reformulada, porque não tem mais como você viver fazendo planilhas, relatórios sem fins, porque isso eu falo para minha equipe, não gera valor para o negócio. É claro que ela tem que ser realizada, porque se você não pagar em dia uma folha de pagamento, você já sabe o que vai acontecer na sua empresa. É a Terceira Guerra Mundial, né? Então não pode acontecer. Só que você garante isso. Esse não é o diferencial, né? Não é o diferencial, né? E as pessoas não vão ver valor para isso. Esse é o básico. Ele é e que o básico tem que ser bem feito, né? Ele não precisa, ele não tem que ter dor, né? Ele tem que ser bem feito. Se a falta dele vai degradar, com certeza, o resultado. Exatamente. Eu acho que é um desafio nisso. Como que a gente desperta interesse nas pessoas por buscar tecnologia, IA, etc. E é uma coisa curiosa, quando você fala assim, poxa, vai ter o ingresso do show não sei de quem, você sabe, tudo ali fácil, preço, papapá. Agora quando você fala assim, legal, essa rotina aqui pode ser automatizada? Eu não sei. Eu preciso ver com o pessoal TI se eu posso usar essa IA, eu preciso ver. Né? E aí o que eu vejo é que tem uma mudança diferente. Numa geração anterior, na nossa, tudo que aparecia na nossa frente te usava a nosso favor. Dizia assim, opa, isso aqui vai ser um golaço, vou mudar isso aqui, vou mostrar para o chefe, vai dar boa. Isso. Né? A gente tinha um interesse, uma relação com o trabalho, né? Um desejo, né? Uma ambição positiva, que é muito diferente do que a gente vê hoje. Né? E o que eu tenho me perguntado é, como a gente desperta o interesse nessa juventude, essa galera que está vindo aí, para trazer toda essa natividade digital que eles trouxeram para cima da mesa. Né? A percepção que eu tenho é que às vezes a gente não está exatamente pro jogo no dia a dia. E agora eu queria te perguntar, como você faz isso? Você sabe, Renê, que assim, o que eu falo para as pessoas, né? Então, assim, no dia a dia, né? A primeira pergunta, né? Você gosta de fazer essa atividade? Se a pessoa gosta de fazer aquela atividade repetida, dificilmente ela vai ver valor em algo diferenciado. Só que aí que é o grande segredo, né? Você tem que buscar compor uma equipe que não deseja fazer aquela atividade, que tenha horror àquela atividade, que tenha pavor daquela atividade. Então aquela coisa assim, eu faço isso como se fosse o último dia da minha vida, né? Não quero mais fazer esse negócio. Agora, se você tiver pessoas na equipe que amam fazer aquela atividade, tira o relatório, lança no sistema, tira do sistema, joga no... Pronto, você já perdeu o jogo. Você precisa ter pessoas que não desejam fazer
aquilo no seu dia a dia, que desejam algo muito maior, né? E aí sim você movimenta. Mas enquanto você tiver pessoas que adoram gerar uma relação e fazer uma tabela de Excel, você não vai sair como área do lugar. Você precisa de pessoas que não desejam isso. E aí a nova geração já traz essa tradução maior. Ela não gosta de fazer essas atividades, né? Porque, de novo, imediatismo gosta muito mais de automatizar. Só que aí você também tem que tomar cuidado que às vezes dentro da tua equipe você tem pessoas de outra geração que dizem assim, não, mas isso aí não pode ser feito. Não te falaram que o último foi mandado embora porque errou, né? Ou porque por causa disso. Não mexe no que tá quieto. Não mexe, não, aqui jogo que tá ganhando não se mexe. Então assim, você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque nesse momento nós também estamos vivendo uma mudança cultural dentro das empresas, né? Então, de novo, né? Essa geração que diz não mexe porque vai estragar, a outra geração dizendo não aguento fazer essa atividade, e você vai ter que unir tudo isso. Só que o grande segredo está no perfil das pessoas que estão com você, né? Eu acredito demais na resposta. Concordo muito. É aí que dá uma diferença. E o que ela fala, acho que casa muito com esse lugar, né, de arquiteto mesmo, né? Que eu acho que o papel da RH é um pouco disso que ela tá falando aqui, né? É entender essa dinâmica entre pessoas e tecnologia e fazer essa arquitetura. Porque no final do dia não dá pra fugir disso, né? A gente não tem como fugir. Acho que a grande sacada tá nessa. Porque assim, gente, AI não vai substituir o papel do RH. Não. Isso não vai acontecer. Absolutamente. Entendeu? Mas ao mesmo tempo... E a gente fala de IA como se fosse, e vai ser algo transformador, mas se você pega no nosso mundinho de RH, o RH era um RH de DP, AI consultor, BP. Mas se você vai olhar que BP transformou o mundo, X% das empresas estão com o papel de business partner e muitos ainda estão no DP. Então, é muito diferente quando a gente fala de localidades, regiões, porte, para conseguir estar todo mundo de uma mesma curva e tudo mais, de atuação em práticas. Isso é verdade. Acho que é um desafio social bastante complexo. Tá? Se de um lado, talvez a gente nunca tenha tido na história tantas gerações trabalhando na mesma mesa, a gente talvez também não tenha tido na história tantas empresas trabalhando em formatos diferentes ao mesmo tempo. Você vai ter ainda, a gente falando aqui sobre o espaço mais vulnerável, nós falamos hoje sobre benefício flexível, mas talvez a gente esteja falando aqui de 1% das organizações. Sim, concordo. Mas tem um volume de organizações que ainda trabalham no modelo mais tradicional e mais clássico. E acho que isso traz uma dificuldade para o profissional aqui de RH, né, para quem toma as decisões de RH, de leitura do cenário e ajudar a fazer uma transformação que não é só da organização, do CNPJ em si, mas das pessoas que trabalham lá e de alguma forma até da sociedade. Né? A gente falava agora no almoço, né? Não sei se foi a Thaís que comentou que em algum determinado momento alguém comentou com ela que a gente não está preparado para lidar com o volume de informação e com o volume de decisão e com tudo que tem vindo com a inteligência artificial, né? A humanidade por si só, ela é mais lenta do que a tecnologia. Né? Quando você vê IA generativa, uma plugada na outra, uma desenvolvendo a outra, você começa a ficar com medo da Skynet naquele formato, né? A gente não está preparado para isso. Né? E aí vem um desafio muito grande para a gente, como a gente vai preparar a sociedade, inclusive, para lidar com isso. E não é só a geração Z, é como que a gente vai ajudar o Baby Boomers a lidar com isso. Acho que tem um desafio bastante interessante pra gente aqui. Não, bacana. Mas acho que nestes desafios, uma última rodada que o nosso tempo. Eu brinco que é muito rápido, boa. Muito gostosa. A gente indo para os nossos encerramentos, eu queria uma mensagem final de vocês, para quem está nos ouvindo. Como instigar? A gente fala muito dessa inquietude, dessa curiosidade, então assim, que práticas e que dicas que vocês dariam para circular outros mini-mundos, para ampliar repertório, para realmente ampliar, porque quando a gente fala de entender de negócio, não é só do seu negócio, é entender de negócios. Então assim, traga um pouquinho aí uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Vale começar com o Merchan? Pode. Quem não conhece, me indica o Connect. É um excelente meio para troca. Boa. Você sabe que vou dividir o que eu faço, né? Eu vim de uma geração de RH que o discurso, na época que eu comecei minha carreira, era muito forte do sair do RH operacional para o RH estratégico, né? Era o que se batia muito naquela época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás. Mas ao longo da trajetória, eu também percebi a dificuldade que eu fui tendo de cada vez mais penetrar no negócio efetivamente. Né? E aí eu entendi algumas premissas que começaram a me nortear e deram certo. Né? A primeira é que, se a gente como RH só olhar para dentro e olhar com algum cuidado no que eu vou dizer na demanda direta do executivo, a gente está fadado a errar.
Porque a gente está pegando uma ótica interpretada e uma necessidade de quem está sentindo alguma dor que nem sempre é o que o mercado dita. Então, eu comecei a entender que quanto mais a gente, quanto o RH, olhar para o cliente do negócio, mais a gente vai ter leitura do que de fato se precisa. Né? E aí quanto mais apurado é a nossa leitura, mais é a nossa capacidade de influenciar. Às vezes até pro próprio CEO, dizer assim, olha, você está vendo isso aqui que você está me dizendo? Eu acho que talvez não seja assim, porque lá na ponta o NPS está dizendo outra coisa, porque lá na ponta o PDV está mostrando outra coisa, e veja, o faturamento está caindo, veja, o EBITDA está caindo. Então acho que esse é um fator. O segundo, não tem como discutir com o CFO se a gente não conhece de número. Eu tive, sabe aquela coisa assim, financeiro para RH, financeiro para financeiro. Durante muito tempo eu fui um pouco obcecado por isso, para entender como funciona o faturamento, EBITDA, impostos, etc, etc. Para você ter condição de jogar. Quando o cara financeiro vira para você e fala assim, não tem orçamento. Peraí, o EBITDA subiu, eu vou te explicar. Agora tenho dinheiro. Você truca, né? Não só por isso, mas você precisa ajudar a traduzir para a organização isso. Né? Não adianta a gente falar na hora do PPR sobre EBITDA, se as pessoas não entendem o que é EBITDA. Você precisa entender o que é EBITDA e explicar. Assim, vem cá, vou te explicar numa lógica simples como funciona. A gente tem que dizer para as pessoas que cara tem um sucesso e como que eu chego lá. E o sucesso no ano chama EBITDA, basicamente. Né? E o terceiro, é um pouco polêmico que eu vou dizer, mas eu acho importante que as pessoas desenvolvam mais de uma atividade. Então, não só o René, que é diretor de RH na empresa A, mas também o que eu faço em outros momentos. Né? Se aventurar em outras carreiras, não só por uma questão de remuneração, mas principalmente por uma questão de troca. Perfeito. Viver um ambiente diferente. Né? Quando eu comecei a viver múltiplos ambientes, eu acho que isso enriqueceu o portfólio, isso enriqueceu a forma como vê, isso trouxe uma análise diferente sobre o negócio. Sobre conhecer o mundo lá fora, vivenciar essa dor e trazer para a organização. Então, acho que esses 3 mecanismos foram os mecanismos que mais me ajudaram ao longo da carreira. Excelente. Super. Quem se lança? Então, pode ir, tá? Pode ser? Pode, então, claro. O René também já completou tudo, né, René? Cheque. Não quero ser repetitiva, até porque os pontos que o René trouxe também seriam os que eu iria reforçar aqui, mas eu acredito muito. E gostaria de deixar isso como mensagem, né? O René trouxe uma coisa que eu acredito dentro das organizações, essa tradução, né? Então, quando eu olho para o cliente, né? Eu sempre falo que a estratégia, ela tá lá na operação, lá na ponta, lá com o cliente, lá naquilo que ele tá te falando com relação ao teu negócio. E quando a gente fala da nossa área, né? Que, de novo, a área de recursos humanos, uma área transversal a uma empresa, a qualquer empresa, né? Ela literalmente passa em todas as áreas, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande, e uma responsabilidade porque gera expectativa, né? Gera expectativa no colaborador e gera expectativa no CEO da empresa, né? Então, existe uma necessidade de você casar, né, justamente essas duas expectativas e extrair o melhor disso tudo. E eu falo sempre para as pessoas também a importância da gente construir esse trabalho do RH muito pautado em 2 palavras-chave. Tudo feito com muita consistência e com muita qualidade, né? Para que a gente possa justamente, porque assim, existe de novo, gerações entrando, ansiedade, gestores dizendo que já não aguentam mais essas pessoas novas que entram, a rotatividade. Então, assim, é um mundo totalmente complexo, muito diferente que a gente viveu alguns anos atrás. E passar por essa realidade nesse momento é um papel muito relevante do RH, para traduzir toda essa ansiedade das pessoas, tudo o que elas desejam, né? E traduzir isso, porque aí vem aquela história, né? Meu Deus, é muito mimimi, Thaís, né? Isso é porque é muita coisa acontecendo. As pessoas não sabem bem, as coisas não são mais linha reta, como alguns anos atrás. Ela é uma curva o tempo inteiro, né? E isso tudo gera muita ansiedade, e não só para o colaborador, mas também para o CEO de uma empresa, né? Estar junto, tomando as melhores decisões, com muita consistência, com muita qualidade, com muito sereno, né? Porque tomar decisão com relação às pessoas não é uma tarefa fácil. Existe uma fase que eu vivi de pandemia, que foi uma das fases mais difíceis da minha carreira,
né? Então eu falo, porque a pandemia, porque foi um momento que eu estava no varejo, onde abria a loja, fechava a loja, demito ou não demito, fico com gente, não fico com gente, e eu trabalhava numa empresa do ramo, né, de materiais de construção, que era um home center. Então, e aí o CEO da empresa me perguntando, eu não tenho mais dinheiro, e agora o que a gente faz? Resolve, os advogados que não sabiam, ou seja, ninguém sabia o que ia acontecer, e era uma grande incerteza, e eu traduzo essa época como uma época que a gente, era quase como estar em alto mar, e você tá lá, né, ondas vindo, quase derrubando e tal, e de repente vem um fecho de luz, assim, bem pequeno, né, e você pensa, meu Deus, o que será isso, né? E era o sol abrindo, né, que foi e de repente veio retomada, né? A retomada. Mas veja como a relevância da nossa área, não só nessa época de grandes dificuldades, mas em vários momentos que as nossas empresas passam, né? Tanto numa época de pandemia, extremamente relevante, e tenho certeza que muitas empresas tomaram decisão sem saber o que estavam fazendo, porque com certeza ninguém sabia. E ali tinha uma questão, tinha que tomar decisão. Exato, Não era obrigado a... Não. Todos os dias de manhã... Podia acertar ou errar, mas tem que tomar. A primeira pergunta que o senhor me fazia é, o que nós vamos fazer? E ele virava e ficava me olhando sério e só esperando a minha resposta. E a pior resposta que eu poderia dar naquele momento é, não sei o que faremos. Ou seja, essa opção não tinha. Então eu tinha que tomar uma decisão, né? E era uma decisão de vida, né? Porque ali a gente viveu literalmente de vida. Com muitos, né? Com muita coisa em volta. Mas eu tô trazendo esse exemplo, esse momento que a gente viveu para dizer que não tão diferente, a gente também vive um momento de tomadas de decisão, e decisão que são extremamente relevantes. Por quê? Porque a mudança é uma realidade, não é mais a IA, é uma realidade, a mudança de posições de cargo, coisas novas que chegam, exigências de competência, tudo isso nunca mudou tão rápido. A mudança é exponencial, as coisas, elas, no almoço a gente estava falando, né, me gera uma certa ansiedade, porque parece que tudo que eu aprendi ontem não serve mais para hoje, e parece que eu tô sempre atrasada, parece que eu tô sempre sem saber de tudo. Então essa ansiedade que já gera em mim, que sou uma diretora de RH, tu imagina todo o resto da empresa. E na própria o próprio CEO da companhia. Então, essa é a realidade que a gente vive. Então, é um desafio, né? Mas essa é uma área apaixonante, uma área que eu escolhi trabalhar, é uma área que não me vejo passar em outra, mas eu vejo, sim, né, que a conexão com outras áreas é extremamente relevante. Sim. Mas viver no RH é um desafio constante e apaixonante. Super, muito legal aí as contribuições. Então vamos pra você, Amanda. O que eu vou falar agora, depois disso tudo? Eu só vou reforçar o que eles falaram. Pra mim, curadoria é super importante. Então, menos volume, mais profundidade. Hoje, eu acho que o líder que sabe escolher bem, a corporação que sabe escolher bem quais as batalhas, sai também na frente, né? Então, acho que tem esse lugar. Acho que você falou isso muito bem, você também. Contextos diferentes, se expor a contextos diferentes, né? Eu acho que eu tenho um lugar, e eu incentivo muito meu time a fazer isso também, que é sair da zona de conforto mesmo, buscar outros setores para fazer bench. Eu faço muito bench. Eu gosto de saber quais são as práticas, ou boas práticas, ou até mesmo o que não fazer, tá? Tem muita gente tão importante quanto. Exato. E o terceiro e último, acho que a gente fala muito aqui de traduzir rápido para o contexto, sabe, Silvana? Então, para mim, isso aqui, toda vez que eu consumo algo novo, quando eu fui pro South By, quando eu vou agora pro HR Tech também, em Amsterdã, agora na semana que vem, vai ser no dia 22 e 23, vou também consumir muito dos conteúdos ali e trazer também, se quiser gravar também um podcast comigo, já fica disponível, tá? Mas eu sempre tô me perguntando o que isso que eu aprendi muda, isso muda o que na minha forma de decidir? Então, eu acho que vale sempre a gente estar se perguntando isso. E se isso que eu aprendi, ou isso que eu estou consumindo, muda, ou isso se conecta com o meu negócio.
Então, acho que essa questão de traduzir rápido para o contexto, sabe? Tudo que é consumido, até para você poder tomar decisões ou fazer algo, acho que é muito importante. Acho que se eu pudesse resumir, acho que 3 coisas que eles já falaram também, tá? A gente tá falando de 3 grandes mensagens, mas eu falaria muito a questão da profundidade de reflexões. Boa. Porque são coisas que vocês já ouviram, provavelmente, no dia a dia, mas de volta a gente não muda a chave e não passa a olhar. Então, quando a gente fala da importância de se conectar com outras pessoas, a gente sabe no nosso universo de RH que você vai para as panelinhas, os mesmos grupos, circula na mesma rede de amigos. Aqui, a reflexão para quem tá nos ouvindo, assim, o quanto que a tua rede hoje te desafia, com quem que você sentou e você falou, putz, é algo que eu não fazia ideia, eu vou pesquisar, vou descobrir e tudo mais, porque a gente tem tendências a ler livros próximos, falar com a mesma rede de amigos, volta no mesmo ciclo de coisas que você já tá acostumado e isso não te amplia repertório. Então, quando a gente fala de agregar valor ao negócio, é agregar valor de fato, o que está rolando no mundo de tendências, cenários, que você vai conseguir incorporar e trazer na prática. Então, acho que essa seria a minha contribuição. Fica o convite para ouvir os nossos podcasts. A gente está falando justamente de ampliar repertório, são grandes experts em várias áreas, mas justamente para sair dos nossos mini-mundos. A gente, de uma maneira não tão intencional, circula, consome por os algoritmos, redes e tudo mais, os mesmos tipos de consumo. Então aqui acho que fica o convite para estourar as bolhas, para ampliar repertório. Ótimo, e para se aprofundar em coisas realmente diferentes. Queria mais uma vez agradecer a todos, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que sempre é uma aula, daria para conteúdo, já fica aqui pra gente bater um papo posterior, porque tem muito assunto, e eu acho que foi muito rica a nossa troca. Mais obrigada, uma vez, Silvana, pelo convite. Obrigada, Renê. Obrigada a todos. Muito bom. Vamos lá. Até a próxima. Até.